para a nossa manchete principal aqui do UOL, falar sobre os ricos que estão cada vez mais ricos, né? A renda da elite do país cresce o triplo do observado do que acontece com os demais, os brasileiros, né? As pessoas comuns. A renda de 15 mil pessoas pertencentes ao topo da pirâmide, quando a gente abre a reportagem aqui, a gente vê a pirâmide, inclusive, que está nessa reportagem. É interessante a gente ver essa imagem da pirâmide aqui, ó, que é colocada aqui, ó. Cadê a pirâmide? Opa, sumiu a pirâmide. Tá aqui. A pirâmide da elite, a evolução da renda dos mais ricos. A renda de 15 mil pessoas que estão nesse topo da pirâmide cresceu nos últimos anos até o triplo do ritmo observado entre o restante da população, elevando a concentração da riqueza ao final do governo Bolsonaro. Entre essa elite, que representa 0,01% da população, o crescimento médio de renda praticamente dobrou, 96%, entre 2017 e 2022. Enquanto isso, os ganhos da imensa maioria da população não avançaram mais do que 33%. Pouca coisa acima da inflação nesse período. A conclusão está numa nota técnica que foi elaborada pelo economista Sérgio Gobetti e que foi publicada na Fundação Getúlio Vargas. Diz que esse é o primeiro cálculo de concentração no topo da pirâmide do Brasil feito após a divulgação dos dados mais detalhados do imposto de renda. Com essas informações, é possível verificar quanto ganham as pessoas mais ricas do país e comparar a evolução da renda de todos os brasileiros, apurada pelo IBGE. Ô Josias, como é que a gente pode entender essa pirâmide do país e como explicar que os ricos eles conseguem aumentar cada vez mais seus ganhos e suas rendas, enquanto os pobres não? Isso daí está na raiz das mazelas do Brasil, Fabiola. Vem daí a nossa desigualdade social, né? Nós temos hoje um país em que os ricos não pagam imposto e os pobres pagam imposto. E aí surge, Fabiola, tem uma célebre metáfora de um economista, Albert Hirschman, uma metáfora que ele cunhou há meio século, a metáfora do efeito túnel. É muito interessante e ajuda a explicar o que está acontecendo, né? Nessa analogia do Hirschman, ele fala sobre o comportamento de motoristas dentro de um túnel em que o trânsito é subitamente interrompido. No início, todo mundo se mostra ali compreensivo com a situação. Quando uma das faixas começa a se mover, a compreensão se mantém, porque a outra faixa enxerga naquele início de movimento uma tendência de que todos vão, no final das contas, se mover. É um prenúncio de que os veículos também da outra faixa vão se mover em algum momento. Se a desobstrução da outra faixa não ocorre, se só uma faixa caminha, evidentemente aquela que não anda se revolta. É mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. Quer dizer, desde a redemocratização, a democracia se mostrou muito ineficaz na distribuição da renda. O produto interno bruto brasileiro tem crescimentos medíocres ao longo do tempo, crescimentos michurucas e beneficiados por uma série de isenções, de tramóias tributárias. Os mais ricos não pagam tributos. E os mais pobres vão sendo asfixiados. Foram asfixiados primeiro pela superinflação, pela hiperinflação, que num sistema inflacionado, quem tem dinheiro se protege, e o pobre, que vive de salário, esse tem a sua renda roída pela carestia. Depois veio o Plano Real, e todo mundo teve a sensação de que haveria uma distribuição de renda. Até houve alguma distribuição nos primeiros mandatos do Lula. O Lula teve uma gestão fiscal responsável e conseguiu
resultados que permitiram que ele fizesse investimentos em programas como Bolsa Família, FIES. Houve uma sensação de que a faixa dos mais pobres caminhava, embora mais lentamente, mas caminhava. No governo Dilma Rousseff isso se interrompeu, houve a maior recessão da história, e no governo do Bolsonaro acentuou-se a desigualdade. Alguém poderá alegar que foi por causa da pandemia? Não, foi por causa do viés elitista mesmo do governo. Então, nós estamos vivendo hoje essa disfuncionalidade. Um país desenvolvido do ponto de vista industrial, um país moderno, que tem uma economia moderna, um país com a agroindústria, que é uma das mais pujantes do mundo e que não consegue distribuir renda. Então, a democracia se mostra disfuncional, Fabiola. As duas faixas não andam concomitantemente. Esse é o trabalho que o Haddad tenta agora desfazer quando ele diz que é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Nós temos agora uma segunda fase que o ministro vai enfrentar no Congresso Nacional, em que ele tentará mudar o modelo de tributação, o modelo do imposto de renda. É preciso tributar, por exemplo, o dividendo. Os dividendos não são tributados no Brasil, enquanto pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos pagam imposto. Então, é preciso promover essas correções. Não é fácil, e esse levantamento que o UOL destaca hoje, ele é extraordinário, porque permite notar esse efeito túnel. Um lado, o lado mais pobre, não anda, e o outro está absolutamente desobstruído. Os mais ricos só ganham cada vez mais. E hoje nós temos um orçamento que tem isenções e benefícios fiscais que somam mais de 400 bilhões de reais. Essa situação não pode continuar assim, Fabíola, sob pena de os mais jovens olharem ao redor e perguntar: isso é democracia? É para isso que serve a democracia? Então, essa disfuncionalidade não serve nem aos que defendem a rigidez do sistema democrático. Corrigir isso está muito no discurso da esquerda, está muito no discurso do governo Lula, do Haddad. Mas e na prática, Thales? Você acha que as coisas estão sendo feitas? Essas ideias de Haddad vão ser colocadas em prática? Olha, vai depender um pouco do Congresso. Veja bem, esse estudo, segundo o próprio estudo aponta, ele destaca dois fatores em especial para esse aumento da diferença: os ganhos com atividade rural parcialmente isentas, e que cresceu especialmente entre os ricos, e o aumento no valor distribuído em forma de lucros e dividendos, que passou de 371 bilhões em 2017 para 830 bilhões em 2022. A revogação da atual isenção sobre dividendos é o principal ponto da proposta da reforma, a matéria aponta, da proposta da reforma tributária que o Haddad está tentando fazer, está tentando concluir agora, vai ter que concluir agora esse ano lá no Congresso. Até março vai apresentar a reformulação, a, 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 a legislação que regulamenta a regulamentação da reforma tributária. Até março, a parte do imposto de renda, e até 180 dias depois vai ter que a do patrimônio, a tributação do patrimônio. Então, isso daí vai depender do Congresso aprovar. Se o Congresso aprovar, nós estaremos segurando um pouco, porque você vê, os dois setores que mais cresceram são os setores que têm isenção de imposto. Ou seja, o Tesouro está dando isenção para esses dois setores crescerem mais, ganharem lucros maiores, enquanto os outros setores, nós, classe média e mais os pobres, não temos isenção nenhuma. E nem é para ter. Esse negócio de isenção tem que acabar. É igual o negócio lá dos apartamentos funcionais. Você tem apartamentos funcionais que quem paga sou eu, você, Josias e Companhia Limitada. Nós é que pagamos
para eles morarem de graça. O que está ocorrendo, e esse estudo mostra isso, é nós e os pobres pagamos para alguns setores terem isenção de imposto, usar o nosso e crescerem absurdo 3 vezes mais do que o resto do país. É isso que esse estudo está mostrando. Então, vai ser feito efetivamente, como você pergunta, vai ocorrer efetivamente essa redistribuição de renda? Pode ocorrer. Pode ocorrer se o Congresso ajudar. Se o Congresso não ajudar, não ocorrerá. Se o Congresso vier com pautas bomba, como veio na época do Eduardo Cunha, e que levou o país a debacle, e por causa de uma briguinha dele com a então presidente, que não soube administrar o Congresso. Então, se o Congresso vier com pautas bomba e não aprovar a reforma tributária, a regulamentação da reforma, nós vamos sofrer. Evidentemente, o ministro Haddad tem mostrado disposição de enfrentar esse problema. Vamos ver se o problema será, de fato, se o Congresso ajudará a enfrentar. Você acha que É vai uma coisa, conseguir viu, ajudar? Fabiola, que a gente precisa ser muito franco com quem está nos acompanhando, né? Você perguntou, está resolvendo? Não está resolvendo. E ninguém deve ter a ilusão de que está no horizonte próximo a reversão desse quadro de desigualdade econômica e social no Brasil. Isto não está no horizonte. Você se lembra, Fabiola, que recentemente, numa entrevista à Mônica Bergamo, o ministro Fernando Haddad como que iluminou o problema, né? Ele falava, na época, ele defendia a tributação dos fundos offshore, a tributação dos fundos exclusivos dos ricaços brasileiros, né? E ele dizia, por que uma pessoa que mantém dinheiro no exterior ou que mantém investimentos num fundo exclusivo, patrimonial de poucas famílias e tal, não vai pagar imposto? E ele dizia, fazia uma analogia, né? Pessoas que ganham R$ 2.640 no Brasil está isento de imposto. Mas quem ganha mais de 2.640 paga imposto de renda. Você ganha 2.650, você já paga imposto de renda. E por que um sujeito que ganha 2.640 tem esse dinheiro para investir, fica isento? Não é concebível, né? E no início do seu esforço para melhorar a arrecadação do governo, o Haddad disse que seria um caçador de jabutis. Ele ia caçar todos os jabutis do sistema tributário brasileiro e ia atirar, abater esses jabutis. Ele não está conseguindo fazer isso. Como a gente mencionou aqui, tem mais de 400 bilhões de isenções tributárias no orçamento da União. O ministro, mal e porcamente, está tentando conseguir, e não conseguiu ainda, alguma coisa em torno de 170 bilhões de dólares para ele conseguir zerar o déficit. E a perspectiva de zerar o déficit ela não é real neste ano de 2024. Tivemos um crescimento medíocre, que está para ser divulgado aí, ao redor dos 3%, e já se prevê um crescimento menor para 2024. Então, objetivamente, Fabiola, não está no horizonte, embora hoje exista no Ministério da Fazenda um ministro consciente do que precisa ser feito, não está no horizonte de curto prazo a reversão dessa curva de desigualdade no Brasil, não. Eu estava até assistindo a entrevista do Ciro Gomes recentemente lá na Globo News e ele falava assim, que o Haddad fala isso, mas na prática tem feito nada em relação a isso, né? E que acha que é um pouco do que você falou, né, Thales? É preciso o apoio do Congresso, porque sem o apoio do Congresso não vai conseguir A apoiar gente não isso. pode botar nas costas do Haddad, como o Ciro está fazendo. Isso aí, a questão é o Congresso. O Haddad tem tentado. Se vai estar no horizonte ou não, como o Josias está falando, depende do Congresso aprovar o fim de várias isenções. Até agora, o Congresso tem resistido. E por ter resistido, muito do que foi proposto de corte de isenções não foi aprovado. Mas foi aprovado alguma coisa. Vamos ver agora na regulamentação do imposto de renda e do patrimônio, que são as duas questões que vão ser apresentadas agora em 90 ou em 180 dias após a votação da reforma, ou seja, começa em março, se o Congresso
aprova. A expectativa do governo é que, pelo menos esse ano, até o final do ano, isso seja aprovado. Se for aprovado, já para 2025 teremos um novo quadro tributário. Se não for aprovado, novamente, eu digo tchau e benção.